Hoje a gente vai estar fazendo essa bolsa. Ela é uma bolsa de alça, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Essa é a costa e aqui é a frente. Olha que bonitinho. Daí aqui a gente vai ter uma argolinha, que já é no próprio tecido, ó, que a gente costura. E aqui eu coloquei um botão e um forro aqui em cima. Aqui em cima eu tive que colocar um forro por causa do botão, porque o botão teria que ser aqui por dentro e não aqui por fora. Se vocês forem colocar um botão aqui, ó, aqueles botões grandes pra segurar aqui por fora, não precisa colocar esse forro aqui, tá? Eu só coloquei por causa do botão. Para essa aula a gente vai precisar de um fio de malha, que eu peguei da marca Malha Fio, mas vocês podem também pegar da marca Euroma. E eu tô usando a agulha de 7 milímetros. É uma agulha bem grande e dá pra pegar certinho, ó. E a gente vai precisar também de uma tesoura e também de 2 ganchinhos pra gente tá colocando depois do lado pra fazer a alça. Pode ser os ganchinhos do jeito que vocês quiserem, quadrado ou redondo, vai do gosto de vocês. Então aqui no início a gente vai começar com o nó inicial. Então o meu nó eu faço desse jeito, ó. E agora a gente vai fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. E vamos lá na primeira correntinha e vamos fazer um ponto baixo, ó. Primeira correntinha, pega uma laçada, deixa eu dar uma puxadinha aqui pra não ficar um ponto muito apertado, ó. E faz o ponto baixo. E ficou aqui a nossa primeira carreirinha, ó. Então agora a gente vai fazer isso subindo. Então eu faço novamente uma corrente, viro aqui, vou lá na primeira correntinha, ó, que é a argolinha, tá vendo? Do outro lado. E faço um ponto baixo, não muito apertado. Novamente, uma correntinha, viro, venho aqui na corrente, ó, que é a argolinha lá do canto, e faço um ponto baixo. Então eu só vou fazendo isso agora até dar no total 14 centímetros. Então você pode medir aí com a sua fita métrica. A gente vai fazer até dar 14. Então quando eu chegar nos meus 14 centímetros, eu volto com vocês. Se vocês quiserem uma bolsinha maior, façam com mais 2 centímetros ou uns 3 centímetros, ó. Se quiserem uma bolsinha um pouquinho maior, tá? Chegando nos meus 14 centímetros, mas eu resolvi voltar pra mostrar pra vocês se vocês estiverem tendo dificuldade em achar a argolinha. Aqui, a argolinha que a gente vai pegar é essa aqui, ó, que tá no cantinho. Ó, tem uma aqui e uma aqui, tá vendo? É essa aqui que tá no canto, ó, tá vendo? Daí eu faço ponto baixo, uma corrente, viro e pego a argolinha de novo que tá aqui no canto. Ó, tem uma assim e uma assim, assim. Eu pego essa que tá no cantinho e faço um ponto baixo. E agora eu vou medir pra ver se eu já cheguei nos 14 centímetros. Então, eu conto a partir daqui, ó, deixo o nó pra lá. E aqui eu cheguei a 14 certinho. E agora, a gente vai fazer a voltinha aqui em cima, numa carreira aqui em cima. Então, eu faço uma corrente e vou no próximo ponto, que seria esse daqui, ó. E faço um ponto baixo. Próximo ponto, pegando só essa argolinha, ó. Aqui, ele não tem 2 argolinhas pra pegar, só tem uma.
Então, eu vou pegar só essa. E faço um ponto baixo. Aí, eu vou ter esse pontinho aqui no meio. Faço um ponto baixo nele. E o próximo, que é essa argolinha aqui. Faço um ponto baixo. Agora, a gente vai no próximo pontinho, que é esse, ó. E faz mais um ponto baixo. Próximo, que é só essa primeira argolinha. E faz um ponto baixo. Então, a gente vai fazer isso até, ó, até chegar aqui no último, nesse último aqui. E eu já volto com vocês. Chegando aqui, a gente vai fazer o último agora, ó, que é esse daqui. E a gente vai colocar aqui um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. Então, eu fiz um, ponto alto não, é ponto baixo. Então, eu fiz um ponto baixo, vou no mesmo e faço mais um. Pra gente dar a voltinha aqui. Então, eu fiz um aumento. Vou no próximo, que já é o outro ponto do outro lado, e vou fazer um aumento também. Volto. E faço mais um. Ó, e aqui a gente já deu a voltinha necessária pra gente fazer o outro lado. Então, agora aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou aqui no próximo ponto, que é esse daqui. Ó, o último ponto tá aqui, tá vendo? E o próximo é esse. Faço um ponto baixo. O próximo ponto agora vai ser a argola de trás, ó. Porque quando a gente tava desse lado, a gente tava fazendo assim, ó. E agora, como a gente tá desse lado, a argolinha tá lá atrás. Ó, é essa argolinha aqui que a gente vai pegar. Então, a gente vai pegar a argolinha de trás e faz o ponto baixo. Aqui o pontinho do meio. E o próximo é o pontinho, a argolinha de trás. Faz um ponto baixo. O pontinho do meio. Lembrando que não precisa fazer muito apertado, tá? Senão vai ficar um trabalho muito estranho. Tenta deixar um pouquinho frouxo. Agora, o próximo é a argola de trás. Então, a gente vai fazendo isso até chegar aqui. Eu vou fazer até chegar aqui, ó, tá? Pra mim mostrar essa voltinha também pra vocês. Então, eu cheguei aqui nesse último pontinho, a gente vai ter mais dois aqui, esse daqui e esse pontinho aqui, ó. A gente vai colocar um aumento pra cada um dos dois. Um ponto baixo no mesmo, mais um ponto baixo, ó. No próximo, mais um aumento. Um ponto baixo, no mesmo, mais um ponto baixo. E lembra aquela corrente que a gente subiu lá no começo? Esse ponto aqui, a gente vai fazer nele um ponto baixíssimo. E aqui a gente fechou a nossa carreira, ó. Então, agora a gente vai subir mais uma, a gente vai fazer mais uma. Então, eu faço uma corrente, vou no próximo ponto, que é as duas argolas, e vou fazer um ponto baixo. Se você quiser marcar aqui essa correntinha pra depois não se perder, ó. Então, essa correntinha que a gente acabou de fazer, a gente marca ela, tá vendo? Pode marcar com uma linha ou com um marcador mesmo. Então, agora eu vou pro próximo ponto e faço mais um ponto baixo. Próximo, mais um ponto baixo.
Lembrando que não aperta muito nessa parte, porque se você apertar muito, ele vai fazer assim, ó. Ele vai ficar muito encolhidinho. Então, a gente quer que ele fique retinho. Quer que ele fique assim. Então, não pode apertar muito nessa parte, tá? A gente vai fazer um ponto mais frouxo. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos baixos até chegar nesse, ó, aqui a gente vai ter esses 3 pontos que tá virando aqui, ó. Esses 3 pontos da viradinha. Esse primeiro pra cá, esse que tá no meio e esse que tá pra cá. Então, eu vou fazer pontos baixos até esse ponto aqui e aqui a gente vai fazer os aumentos. Então, eu vou fazer até aqui, quando eu terminar, eu volto com vocês. Então, aqui eu fiz a minha carreirinha e fiz até antes dos 3 pontos aqui que eu falei. Então, eu vou no próximo ponto e vou fazer um aumento. Um ponto baixo no mesmo. Mais um. No próximo, um ponto baixo no mesmo, mais um. E o nosso último aumento, eu vou no próximo, um ponto baixo no mesmo ponto, mais um. Ó, e aqui a gente deu a voltinha sem entortar ele. O óleo continua reto. E agora a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base, aqui para todos esses pontos, até chegar nos 3 deste lado aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar na minha outra volta do outro lado. Então, eu já volto com vocês. Então, aqui eu cheguei nos meus 3, na verdade, o primeiro eu já fiz aqui, ó. Já coloquei um ponto baixo, vou fazer nesse mesmo ponto mais um. Então, fiz aqui meu primeiro aumento e vou fazer mais 2 nos próximos 2 pontos. Um, no mesmo ponto, mais um ponto baixo. E no próximo, um, e no mesmo, mais um ponto baixo. E agora, a gente vai ter aqui, ó, esse ponto aqui, que foi o ponto baixíssimo, lembra que a gente terminou, e a corrente. Então, sempre quando a gente for finalizar, a gente tem que deixar esse ponto aqui sem fazer. Então, esse ponto aqui, a gente não vai colocar nada nele, a gente vai direto pro ponto corrente, ó. A gente vai pular esse ponto e vamos direto pra correntinha e faz aqui o ponto baixíssimo, tá vendo? E vai ficar ponto baixíssimo em cima de ponto baixíssimo. E agora a gente vai fazer a próxima carreira, onde a gente sobe uma corrente e vamos pro próximo ponto, mas dessa vez pegando só a argola de trás. Ó. Então, eu faço aqui, pegando só o ponto baixo, pegando só a argola de trás. Em vez de a gente pegar as duas, tá vendo? Peguei as duas, eu vou pegar só a de trás. E vou fazer o ponto baixo normal. E aqui, olha só como ficou aqui. Ponto baixíssimo, em cima de ponto baixíssimo e corrente em cima de corrente. Se você quiser agora tirar aqui o marcador e colocar na corrente dessa carreira, também pode, ó. Pra ficar bem marcadinho e você não se perder. Então, agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando só a argola de trás, por toda a carreira até chegar aqui. Então, nessa voltinha, eu não vou colocar nenhum aumento. E nessa voltinha também nenhum aumento, porque agora a gente vai começar a subir a bolsa, tá? Então, esse fio aqui, se você quiser esconder, cortar também. Esse fio também não precisa, porque depois a gente vai colocar o forro aqui dentro, tá? Então, agora a gente vai começar a fazer a parte de cima.
E vamos fazer os pontos baixos aqui, pegando sempre a argola de trás, até chegar antes do ponto baixíssimo aqui, a minha. Até chegar, então, esse ponto aqui, que é antes do ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer toda a minha carreira e já volto com vocês. Então, aqui eu cheguei antes do meu ponto baixíssimo. Posso tirar aqui esse marcador? E vou fazer um ponto baixíssimo na correntinha que a gente fez, ó. E assim eu fecho a minha carreira. E aqui a gente já começou, olha como que ele tá, a subir. Agora sim a gente vai começar a parte de cima. Então, eu vou no próximo ponto, agora pegando as duas argolas e faço um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Agora, a gente só vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando lá na voltinha, a mesma coisa, sem aumentos, faz só um ponto baixo para cada ponto de base. E chegando aqui, você tem duas opções. Ou você finaliza com um ponto baixíssimo, como a gente estava fazendo, ou você passa direto e vai fazendo só pontos baixos diretos, sem finalizar a carreira, tá? Então, eu vou fazer essa primeira carreira. Vou fazer pontos baixos até chegar aqui. E eu já volto com vocês pra mostrar como que a gente vai passar direto sem finalizar a carreira. Então, aqui eu fiz a minha carreira e cheguei no ponto onde seria o ponto baixíssimo. Então, aqui vocês podem finalizar com um ponto baixíssimo na próxima corrente ou, como eu falei, passar direto com um ponto baixo. Então, como seria passar direto? Eu vou fazer aqui no ponto baixíssimo, um ponto baixo. Na corrente, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Então, eu vou fazendo os pontos baixos aqui, tá vendo? Passando direto, sem finalizar a carreira, tá vendo? Então, aqui não vai ficar um marcadinho, como iria ficar, ó, se eu fizesse ponto baixíssimo. Então, eu acho que essa opção é muito melhor. E aqui, pra vocês não se perderem, vocês podem colocar um clipe onde a gente fez o ponto baixo na corrente. Então, o meu ponto é esse daqui, ó, que seria o primeiro ponto dessa carreira. Eu vou colocar o clipe ou vocês podem colocar uma linha ou um marcador. Ó, daí pra mim não me perder aonde que foi o começo da carreira. Então, agora eu vou fazer mais 10 carreiras desse jeito, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E quando eu terminar minhas 10, eu volto com vocês. Então, aqui eu terminei minhas 10 carreiras e no total ficou 12, contando com aquelas duas primeiras que a gente tinha feito juntos. E de altura, ela ficou com 14 centímetros de altura e largura 21 centímetros. Então, se vocês quiserem uma bolsinha mais larga, vocês terão que aumentar lá aquela primeira carreira que a gente fez, lembra? Então, lembra que a gente fez 14 centímetros? Você vai aumentar mais alguns centímetros, mas não muito, tá? Senão vai ficar muito grande. Se vocês quiserem aí um tamanho maior, uma largura maior. E a altura, a mesma coisa. Se vocês quiserem menos, façam menos carreiras. Se vocês quiserem mais alta, façam mais carreiras, tá? Então, aqui eu já fiz as minhas 10. E agora eu vou continuar aqui fazendo. Eu vou pra 11 agora. Porque agora a gente vai colocar a argola. Então, eu vou fazer aqui essa carreirinha até a primeira volta aqui. Então, quando eu chegar aqui nesse pontinho, eu volto com vocês pra mostrar como colocar a argolinha, tá? Então, eu vou fazer aqui e já volto. Então, aqui eu fiz a minha carreirinha. E pra gente achar os pontinhos aqui do lado, a gente tem que dobrar ela bem certinho. E ver onde que tá os 3 pontos. Então, ele vai ter um ponto aqui, que é esse, um ponto no meio e um ponto pra lá, ó.
esses 3 pontinhos que a gente vai colocar a argolinha pra ele não ficar torto, não ficar nem muito pra lá e nem muito pra cá. Então a gente tem que colocar, bem no meinho. Então pra colocar a argolinha, a gente coloca a agulha dentro da argola e no próximo ponto e faz aqui um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. E aí a argolinha ficou bem no meio, ó, tá vendo? E agora a gente continua fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar lá do outro lado, onde a gente vai colocar a próxima argolinha na próxima volta. Então eu vou fazer aqui essa minha carreirinha e quando eu chegar lá no outro lado eu volto com vocês pra gente colocar a outra argola. Então aqui eu cheguei do outro lado e essas são as meus 3 pontinhos que tá bem no meio, ó. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar aqui a agulha na argola e no próximo ponto eu vou fazer aqui um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Então é a mesma coisa do outro lado, tá? Só ficou meio difícil de ver, porque aqui eu tive que fazer uma emenda, tá vendo esses fiozinhos aqui? Porque a minha linha tinha acabado. Mas é a mesma coisa do outro lado, a gente vai colocar os 3 pontinhos dentro da argola e ela vai ficar presa desse jeito. E aqui a gente vai fazer 2 pontos baixíssimos, ó. Um, no próximo, mais um. E agora a gente vai começar a iniciar aquela parte de cima onde a gente fecha a bolsa, tá? Aqui ele não pode ficar muito pra cá, então tá vendo? Por isso que eu fiz 2 pontos baixíssimos pra ele vir um pouco mais pra cá. Porque agora a gente vai fazer a parte de fechar. Então pra fazer essa parte eu vou aproximar a câmera pra ficar melhor pra vocês verem. Então a gente vai subir aqui 1, 2, 3 correntes. Vamos na próxima corrente, pega uma laçada e puxa. Na próxima, pega uma laçada e puxa. E aqui nesse ponto que a gente subiu, ó, que a gente fez o ponto baixíssimo, pega uma laçada e puxa. Agora a gente vai pro próximo ponto, mas na argola de trás. Pega uma laçada e puxa. E no próximo, pegando a argola de trás, pega uma laçada e puxa. Então, aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 laçadas na agulha. Então, tá certinho, a gente sempre tem que ficar com 6. Então, eu vou pegar uma laçada e passar por dentro de todas as 6, ó. E aqui eu faço uma corrente. E esse é o nosso ponto, agora a gente vai fazer de novo. Aqui dentro, pega uma laçada e puxa. Dentro da última laçada que a gente fez, que a gente pegou, pega uma laçada e puxa. Aqui embaixo, no último ponto que a gente pegou, pega uma laçada e puxa. E nos próximos 2 pontos, pegando a argola de trás, pega uma laçada e puxa. E no próximo, pega uma laçada e puxa. Pra vocês verem se pegou certo, não é só vocês contarem. Aqui tem que ter 6 laçadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá certinho. Agora eu vou pegar uma laçada e passar por dentro das 6. E aqui fazer
uma corrente. E esse é o nosso ponto, então, dessa parte de fechar aqui em cima. Então, a gente basicamente vai fazer isso de novo, eu vou mostrar mais uma vez. Pega uma laçada e puxa. Dentro daqui, esse pontinho, normalmente, se você quiser fazer mais frouxinho, pra ele não ficar tão apertado agora, ó. Tá vendo? Pega uma laçada e puxa aqui dentro, pega uma laçada e puxa, e nos próximos dois, pega uma laçada e puxa, pega uma laçada e puxa. E agora pega uma laçada e passa por dentro de todas e faz uma corrente. Então, a gente vai fazer isso até chegar aqui mais ou menos no um ponto antes do último. Então, aqui eu terminei, ó. E eu acabei fazendo até o segundo aqui que eu falei que não ia fazer. Porque a carreira dele vai começar, agora a carreira de cima vai começar muito pra cá. Então, se eu fizesse só até aqui, ia ficar muito pequenininho, tá? Então, eu fiz até o último aqui, ó. Antes da argolinha, tá bom? Então, agora a gente vai passar pra próxima carreira, onde eu vou subir uma corrente e virar o trabalho. Virei o trabalho, agora eu vou nesse ponto aqui de baixo, ó. Nesse primeiro aqui de baixo e faz um ponto baixo. No próximo, que seria aqui dentro, ó. A gente vai fazer aqui dentro, tá vendo? Sempre dentro desses buraquinhos aqui. E não no outro ponto. Aqui, ó. Não aqui. Embaixo. Vamos fazer um aumento. Um ponto baixo nesse mesmo ponto. Mais um ponto baixo. Eu vou ficar assim porque é melhor pra mim, pra segurar a bolsa. Então, eu vou aqui no próximo, que é aqui. Faço um, no mesmo, 2 pontos baixos. No próximo, um e 2 pontos baixos. Ó, onde a gente tá fazendo dentro desses buracos aqui, ó. Os buracos maiores. Deixa eu mostrar desse lado aqui, ó. A gente tá fazendo aqui dentro, tá? Então, ó. 1 e 2. Então, chegando aqui no último agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui na corrente. Ó, aqui na corrente a gente tinha subido na carreira anterior e ele vai ficar assim. Agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na primeira carreirinha aqui, que é subir 3 correntes. E aqui a gente vai fazer aquele ponto lá. Na próxima corrente, pega uma laçada e puxa. Na próxima corrente, pega uma laçada e puxa. Aqui nesse ponto que a gente subiu, pega uma laçada e puxa. E nos próximos 2 pontos agora, pegando as duas laçadas, as duas argolas, tá? Pega uma laçada e puxa, e no próximo pega uma laçada e puxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certinho. Pega uma laçada e passa dentro das 6 e fecha com uma corrente. Vamos fazer a mesma coisa de novo. Aqui dentro, pega uma laçada e puxa. Pega uma laçada e puxa no ponto que a gente subiu, uma laçada. E nos próximos 2 pontos, pega uma laçada e passa por dentro das 6. E fecha com uma corrente. E a gente vai fazer isso até chegar aqui no último pontinho, ó. E quando eu terminar aqui essa carreira, eu volto com vocês. Então, eu terminei aqui
E agora eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos. Então eu subo uma corrente e viro o trabalho. Vem aqui primeiro nessa primeira argolinha e faz um ponto baixo. Na próxima, 2 pontos baixos. Então agora é a mesma coisa. A gente vai fazer aqui um aumento para cada centrinho, ó, até chegar na última corrente. E depois a gente faz 3 correntes e sobe 3 correntes e faz a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente vai fazer isso até dar o tamanho da bolsa aqui, mais ou menos. Então, não sei quantas carreiras eu vou fazer. Eu vou fazendo aqui e quando eu tiver no tamanho que eu quero, eu volto pra mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz e quanto deu de centímetros. Então, aqui eu terminei até o tamanho que eu quero, ó. Aqui eu não fiz até embaixo, porque a gente vai fazer aqui no ladinho, na lateral, uma carreira de pontos baixos pra finalizar, pra não ficar assim, esse lado. Então aqui eu fiquei com 16 centímetros e eu fiz, então aqui eu fiquei com 15 centímetros, mais ou menos, de altura e largura 17. E aqui, depois de você ter terminado a carreira, faz uma correntinha e puxa o fio. Agora é só puxar. E esse fio depois a gente arremata ele. Agora a gente vai vir aqui nesse pontinho, depois da argolinha. Puxa o fio. Vai no próximo ponto e faz um ponto baixo. Já escondendo esse fio aqui, ó. Agora a gente vai fazer aqui uma carreirinha. Uma carreira nesse lado da bolsa. Então a gente vai aqui na próxima argolinha e faz o ponto baixo no meio. Um ponto baixo. E vai fazendo aqui os pontos baixos na lateral, na argolinha que vocês forem encontrando. Aí, tá? Ó. Então, chegando aqui nesse último pontinho, na viradinha, a gente vai fazer um ponto baixo, uma corrente nesse mesmo ponto, mais um ponto baixo. E aqui agora a gente vai ter aquela mesma carreira que a gente estava colocando 2 pontos altos, 2 pontos baixos nos buraquinhos centrais, lembra? Então a gente vai lá no próximo, ó. Vamos colocar um no mesmo, 2 pontos baixos. No próximo, um e 2 pontos baixos.
Então, a gente já fez toda essa parte e essa parte aqui do lado. Olha como ela ficou com um acabamento bem bonito. E agora a gente chegou aqui na parte onde a gente terminou, ó, a última carreira. Então, nesse último pontinho, a gente vai colocar um ponto baixo, uma corrente, e no mesmo ponto, mais um ponto baixo, já escondendo esse fiozinho aqui. Então, eu vou dar uma viradinha agora. Agora, a gente vai trabalhar esses pontos do meio. Começando por aqui, eu vou colocar um ponto baixo. Vou lá no próximo, e dentro desses grandes, maiores, a gente vai colocar um aumento. Pra ele não repuxar. Um ponto baixo aqui no meio. E 2 pontos baixos aqui no meio, pra ficar uma bolinha assim, tá vendo? Um círculo. Agora aqui, ó, pra gente dar uma finalizadinha, eu vou no próximo, pego uma laçada e deixo aqui. Agora eu vou no próximo ponto, ó, da carreira de baixo. E essa mesma laçada que eu puxei, eu vou passar entre as duas. Ó como ficou aqui. E agora a gente vai trabalhar aqui essas carreirinhas com ponto baixíssimo. Então, eu vou no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Próximo, ponto baixíssimo em cada ponto, pra gente fazer um acabamento aqui também. Então, eu cheguei aqui no último pontinho, depois da argolinha, ó. Vou fazer aqui mais um ponto baixíssimo. E agora é só puxar esse fio. E agora esse fio você vai escondendo aqui entre os pontos. Então, depois que você excluiu bastante, você pode cortar aqui. E já tá pronto a nossa parte de cima, ó. Ela fica com um desenho bem legal. Agora a gente vai fazer aqui essa parte da alça. Ou vocês podem colocar também aquela alça de couro. Ou vocês podem fazer como eu vou fazer agora. Então, a gente vai pegar a linha, coloca a agulha dentro da argola. Puxa o fio. Vamos fazer aqui uma corrente. E vamos dentro da argola de novo, faz um ponto baixo, 2 e 3. Uma corrente, vira, vai no próximo ponto, 1, 2, 3 pontos baixos. 1, 2
2, 3 pontos baixos, uma corrente, vira, 1, 2, 3 pontos baixos, uma corrente, vira, 1, 2, 3 pontos baixos. E aí ela vai crescendo e você só tem que ir fazendo isso. Então, se você quiser uma alça menor, faça só com 3 pontos baixos ou 2, daí fica aí do seu gosto. Feito então aí 1 metro mais ou menos da alça, a gente vai lá na outra argolinha, coloca o... Aqui eu só fiz um ponto baixo, eu não fiz a correntinha ainda. Coloca lá dentro. Vou fazer aqui uma corrente e vou no próximo ponto. Vou lá no próximo ponto, dentro do ponto dentro da argola, e vou fazer aqui um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo, e aqui no próximo, a gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo, puxa a linha, e aqui tá já preso a sua argola, a sua alça na argola, tá? Então agora aqui é só você esconder esse fio, do mesmo jeito que a gente fez lá do outro lado. Se você puder, esconde ele pelo menos até aqui em cima, ó, pra ele ficar bem preso e não ter como sair. Então aqui você pode estar colocando um botão daqueles grandes, que encaixa aqui na parte de dentro, aqui na parte de dentro e aqui na parte de fora. Ou vocês podem fazer que nem eu, colocar um forro e colocar o botãozinho por dentro mesmo, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje, é uma bolsa bem facinha de fazer. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.